No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nas ações da NVIDIA. Nos últimos 2 anos o papel se valorizou quase 1000%. E hoje eu vou fazer uma análise completa do gráfico e também dos principais números da companhia para você entender o nível de preços que ela se encontra. Então vem comigo para você aprender. Bom pessoal, começando então a nossa análise das ações da NVIDIA, vamos passo a passo, uma coisa de cada vez com calma, para que você possa entender todo o raciocínio. Bom, o ticker do papel é o NVDA e eu tenho aqui o gráfico pela plataforma da Xstation 5, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do nosso canal Bolsa Fácil, e eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para a abertura de uma conta demo gratuita para você ter acesso aos mercados internacionais. Estou aqui no gráfico semanal, então você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo que você opere no gráfico semanal, porque vai ficar mais fácil de você conseguir entender e interpretar a movimentação do mercado e também identificar as regiões de interesse. O que nós tivemos? As ações da NVIDIA em dezembro de 22, elas estavam na casa de 14 dólares e olha só, praticamente aí até o final de 24, 2 anos depois, nós tivemos uma valorização de quase 1000%. As ações da NVIDIA realmente tiveram um boom, um forte rally nesses últimos anos devido ao crescimento da inteligência artificial e dos chips da NVIDIA. A NVIDIA, alguns anos atrás, ela era muito famosa, muito conhecida pelo desenvolvimento de placas de vídeo para jogos aí de computador e tendo essa expertise na elaboração, no desenvolvimento, fabricação de chips de alta performance, com o crescimento da inteligência artificial dos últimos anos, a companhia se favoreceu bastante. Nesse momento, a gente precisa prestar atenção para essa potencial região de suporte. Até coloquei esse retângulo verde para você poder observar a região de 113 até 100 dólares. Essa região que funcionou como suporte, despertando o interesse dos compradores agora em fevereiro de 2025 e também funcionou como suporte lá em agosto de 2024. Aqui atrás ela era uma resistência, então é muito importante também você ficar de olho nesse movimento do mercado. Quando a gente tem o rompimento de uma resistência, geralmente esse nível aproximado, uma região de interesse do mercado, ela tende a passar a funcionar como suporte, despertando o interesse dos compradores, como esses últimos movimentos que nós vimos. Aqui, na ponta de cima, a gente precisa prestar atenção que a máxima histórica, perto aí de 153 dólares, foi testada 2 vezes e não rompeu. Nós tivemos uma falha de topo e nessa semana aqui, então só para você se localizar, hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, nós tivemos a divulgação dos balanços da NVIDIA na quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 25. Também, 2 dias atrás, os balanços do último trimestre de 2024. E a gente vê o papel recuando, tá? Então, essa queda aqui, esse recuo desde a máxima histórica e a gente precisa prestar atenção. A NVIDIA eventualmente chegando para testar essa região de suporte, pode ser aquela janela operacional para a gente que busca montar uma carteira de ações no longo prazo. A gente sempre fica de olho em ações de boas empresas, aproveitando as chances quando surgem de comprar essas ações baratas, para no longo prazo a gente poder eventualmente surfar com a valorização e ao longo do tempo o recebimento de dividendos também. Outra dica bacana para você, aqui dentro da plataforma da Xstation, a gente tem ao lado do ticker da ação esse ícone I com informações do instrumento, que ele já traz um resumo da empresa, da ação que você quer investir dentro da própria plataforma. Facilita bastante. Até aqui, ó, nas informações financeiras, a gente consegue ter acesso aos principais fundamentos já atualizados. Isso daí acaba sendo uma mão na roda. Até essas companhias mais famosas, né, no caso aqui da NVIDIA, a gente conhece a empresa, sabe qual que é o setor de atuação, mas eventualmente você quer investir numa outra ação que não é tão conhecida assim,
Então, esse pop-up aqui com essas informações dentro da Xstation, eles facilitam bastante. Só para a gente confirmar, tá? Então, esse movimento aqui, principalmente para você que está começando na Bolsa, ele fica mais claro. A gente tem, então, nesses últimos anos, uma tendência de alta através da movimentação de topos e fundos ascendentes com uma atenção especial, conforme mencionado para essa última falha de topo, e os preços agora chegando para testar essa região de interesse do mercado. E aí a gente vai ver como que as ações da NVIDIA elas podem se desenvolver, né? Se pode despertar de novo o interesse dos compradores aí perto de 113, perto de 100 dólares. Vamos dar uma olhada agora em alguns números importantes da companhia. Primeira recomendação que eu te dou, tá? A primeira coisa que eu acredito ser muito importante você avaliar é se a companhia ela é lucrativa. Então a gente quer ser um pequeno sócio de grandes negócios, a gente não quer colocar o nosso dinheiro em qualquer empresa que eventualmente venha apresentar dificuldades financeiras. Eu prefiro uma companhia com margem líquida acima de 10%, pelo menos. Hoje, atualmente, na casa de 56% a margem líquida da NVIDIA e a média dos últimos anos também acima de 20%. Então, nesse primeiro quesito aqui, a NVIDIA atendendo ao nosso filtro de ser uma companhia bastante lucrativa, por sinal, tá? Outro indicador importante é o ROI, que ele vai dar para a gente uma ideia de retorno sobre o investimento. O ROI eu costumo comparar, como a gente fala da NVIDIA, que é uma empresa americana listada em Nova York em dólar, o ROI eu costumo comparar com a atual taxa do Fed, taxa de juros dos Estados Unidos na casa de 4,5%. Então trazendo também uma média, desde 2009, a gente pegando esse universo de tempo, uma média acima de 26% e atualmente em 91%, ou seja, uma companhia altamente lucrativa, trazendo excelentes retornos para o investidor, como a gente pôde ver nos últimos anos ali pela subida do gráfico. Então, a NVIDIA passando no nosso primeiro filtro de ser uma companhia lucrativa e depois a gente precisa avaliar se ela não é uma companhia muito endividada. Importante você ficar atento a esses detalhes. No caso aqui, a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Eu, particularmente, não gosto de investir em empresas com dívida acima de 50% do patrimônio líquido. Nesse caso aqui, a gente vê que ao longo do período, essa média negativa e atualmente negativo significa o quê? Que ao longo do período, desde 2009, a NVIDIA sempre teve mais caixa do que dívida. Então, nesse período não preocupou para um eventual risco de falência, que pode ser o maior medo do investidor de longo prazo, você colocar dinheiro numa empresa e ela vir a quebrar no médio prazo, né? E aí você acabar perdendo essa posição. Questão da dívida a gente já vai ver com mais detalhes em alguns números importantes aqui que fica fácil de você entender. Bom, o papel aí perto de 100 dólares, então trouxe um lucro por ação de quase 3 dólares nos últimos 12 meses, e aí a gente tem o PL perto de 40, que é o primeiro múltiplo que a gente vai avaliar. Aqui que começa a pegar um pouco, porque a grande sacada do investidor de longo prazo é você eventualmente aproveitar a oportunidade de comprar boas empresas a preços baratos, para que você tenha uma margem de segurança, que você tenha um viés diferente ali de conseguir fazer um bom negócio. O PL hoje, que é uma estimativa de payback, de retorno do investimento, que eu gosto de aplicar em até 10 anos, a gente vê aqui na casa de 40 anos, e também, vamos para o site agora do Investidor 10, para que a gente consiga ter um comparativo. Olha lá, o PL aqui da NVIDIA acima do comparativo do setor. Então, esse setor de tecnologia com PL na casa de 7,5, a gente vê que o PL hoje da NVIDIA bastante descolado, né? Bastante alto, e a gente consegue entender que você pode, nesse momento, comprar uma ação boa, mas você pode pagar um pouco mais caro do que realmente tende a valer o papel. O valor patrimonial por ação. Quando a gente pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações negociadas, a gente tem uma ideia de preço justo de 3 dólares e 24 centavos. E nesse momento,
a gente vê que o PVP também ele vai ali perto de 40, ou seja, muito descolado, muito aquém. Eu, como um filtro padrão de PVP, eu gosto de até 2, para não alocar, não investir numa companhia pagando um preço acima do que tenderia a ser o dobro do valor justo de mercado. Na comparação dos setores, o PVP, ó, vamos pegar aqui também para você entender, ó. PVP, então, da NVIDIA ali, beirando aí em torno dos 40, a gente vê que a média do setor é para 3, ou seja, esse múltiplo aqui também bastante esticado. Fica ali o alerta que a gente entende, né, que a NVIDIA é uma companhia boa, lucrativa, sólida, consistente, com dívida sob controle, mas nesse momento você pode vir a pagar um preço mais caro, comprando uma coisa boa, pagando caro acima do que poderia ser o valor justo de mercado. Agora aqui eu vou te mostrar essa conta que fica bem fácil de você entender, a questão do endividamento. Então a NVIDIA hoje, ó, ela tem disponível em caixa 43 bilhões de dólares e a sua dívida bruta são 8 bilhões e meio de dólares. Ou seja, o saldo, ó, o saldo da dívida líquida, ele fica menos 34 bilhões. Só que significa o quê? É um saldo positivo. É um saldo positivo porque a gente entende que a companhia nesse momento tem mais caixa do que dívidas, então, até pelo histórico de endividamento que a gente viu, a gente entende que pensar nesse momento aqui no risco de falência da NVIDIA é bastante longe, tá? Pode até ser equívoco aí, trazendo mais segurança para o investidor. Importante, né, a NVIDIA listada aí na Nasdaq, ela tem um peso muito forte no SP500, por isso que a gente vê e a gente chegou a ver nos últimos anos essa valorização da NVIDIA contribuindo para uma forte valorização do SP500 também. E agora, mais recentemente aqui, até a divulgação dos balanços, ó, a gente vê que trimestralmente, até separei aqui ó, no horizonte trimestral dos últimos 5 anos, importante essa curva sólida, ascendente, organizada, consistente, mostrando que a NVIDIA ela vem o quê? Ó? Ela vem conseguindo aumentar o seu lucro, manter os custos baixos proporcionalmente em relação à receita e a gente vê uma explosão do lucro líquido. Vamos voltar aqui para o gráfico então, porque eu quero fazer essa observação aqui que eu acho interessante também em termos de gestão de risco. Eu particularmente não aloco e não recomendo que você aloque mais de 10% da sua carteira em somente um ativo, em somente uma ação. Mas o que acontece muito, tá? Às vezes você tem interesse em investir numa empresa que eventualmente está cara, está com os preços lá em cima, tem alguns múltiplos esticados, como foi o caso aqui que a gente viu da NVIDIA, mas você quer entrar porque você acredita que a companhia ela é realmente muito boa, que no longo prazo ela vai continuar subindo. O que você pode fazer? Você pode fracionar a sua entrada. Nesse exemplo aqui, vamos imaginar que você quisesse então investir na NVIDIA. Ao invés de você investir 10% de cara nessa região, você pode fracionar, você pode colocar agora 1%, 2%, 2,5%, por quê? Se caso os preços caírem, né? Se caso os preços caírem aqui, você ainda tem caixa para montar o total da sua posição de 10%. Agora, se nesse momento os preços voltarem a subir, como você já alocou, você já comprou um pouco de NVIDIA, você não vai ficar de fora da festa, você vai comer a sua fatia do bolo, mas eu acredito que eventualmente, se não der naquele momento para você entrar com o total da posição, você pode fracionar a posição e vai gerindo, vai fazendo o seu preço médio, o seu balanceamento de carteira. Acredito que é uma forma ponderada de você organizar aí os seus investimentos. Antes da gente terminar esse vídeo, quero te fazer o convite, então, está no ar a minha mentoria para poder te ensinar a montar uma carteira de investimentos em dólares no exterior, em cima aí das melhores ações negociadas nos Estados Unidos e também em cima dos melhores ETFs. Vou deixar para você o link da mentoria aqui na descrição do vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, você vai ser encaminhado aí para a abertura da sua conta e realização de um depósito inicial de qualquer valor. E fazendo esse procedimento, você vai fazer parte da minha mentoria, onde eu vou te colocar no meu grupo VIP,
onde todo começo de semana eu te mando uma aula com o resumo econômico da semana, as principais notícias ali para você poder ficar por dentro da bolsa, e também a recomendação de investimento que eu acredito ser uma boa para a semana. Você também vai ganhar o meu curso completo Bolsa Fácil, do básico ao avançado, e vai ter acesso à nossa parte de inteligência, ó. A nossa planilha com dados econômicos do Brasil, dos Estados Unidos, o nosso radar de ações, enfim, um pacotão bem completo para você juntar teoria e prática. Você vai ter acesso ao meu conteúdo educacional e a gente vai investir junto. Vou esclarecer as suas dúvidas. Rapidinho aí você vai ficar craque, você vai pegar o jeito para montar a sua carteira de investimentos em dólares no exterior. Grande abraço então, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.